Olá, sejam todos bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar. Estamos estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E as questões que são abordadas hoje é da 893 a 897. Então, nesses breves momentos, eu convido a todos para um minuto, um segundo de reflexão, um segundo de oração. Que possamos cerrar nossos olhos e levar o nosso pensamento ao alto, pedindo amparo à espiritualidade maior, pedindo e agradecendo os ensinos que iremos ter nestes momentos e que possamos, com a graça de Deus, assimilar os ensinamentos, colocá-los em prática. Senhor Jesus, fortaleça-nos, Senhor, hoje e sempre. Que a paz esteja com todos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, onde você estiver. Sempre uma satisfação revê-los. Hoje, dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho no Lar, através do Livro dos Espíritos, iniciaremos o capítulo Perfeição Moral, que é o capítulo 12. E o primeiro subtítulo, As Virtudes e os Vícios. Faremos a leitura das questões 893 e 894. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Portanto, sempre que a gente luta contra as más tendências, a gente está exercitando a virtude. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, a caridade mais sublime é a caridade feita sem interesse. E a caridade feita, a gente deixando de lado nossos interesses para fazer o bem. A gente deixando de lado nossa dor para cuidar da dor do próximo. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Ou seja, tem gente que não precisa se esforçar para fazer o bem, é isso que ele está perguntando. E se essas pessoas têm mais mérito do que aquelas que têm que se contornar os interesses pessoais, os interesses materiais para fazer o bem. Então tem gente que já faz de maneira espontânea, faz o bem por fazer, já tem a convicção de fazer a caridade. E ele está perguntando se essas pessoas têm mais mérito do que as que têm que se esforçar mais para fazer o bem. Resposta dos Espíritos. As que não têm que lutar é porque nelas o progresso já está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Ou seja, é difícil na nossa humanidade a gente ver quem faça o bem por espontaneidade, por convicção, né? Quem faça de bom grado, quem faça por ímpeto. Então, ainda mais há quase 170 anos atrás, que é a idade desse livro. Então, a espiritualidade responda, né? Que fala que a gente se admira, porque esses casos são raros. Então, a gente se espanta quando a gente vê um caso desse. Continuando. Mas, sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Aí o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque não são habitados senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então é isso. Dia virá em que as pessoas fazerem o bem por convicção, por espontaneidade, vai ser uma regra comum. Né? Esse dia que a humanidade será uma humanidade feliz, povoada por bons espíritos. Um grande abraço, muita paz a todos. Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, questão 895.
Pergunta: a parte dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. As qualidades morais frequentemente são como a adoração colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem, para todo mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, embora sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo coisa tão rara sobre a Terra, que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Na questão 896, pergunta: há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de lhes fazer um emprego racional. Têm elas um mérito qualquer? Resposta: tem o mérito do desinteresse, mas não o tem do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de julgamento. A fortuna não é dada mais a alguns para ser jogada ao vento, que a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito do qual terão que prestar contas, porque terão que responder por tudo o bem que estava em seu poder fazer, e que não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter secado com o dinheiro que deram àqueles que dele não tinham necessidade. Na questão 897, aquele que faz o bem não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que ele será elevado em conta na outra vida, e que sua posição ali será tanto melhor. É repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? Resposta: é preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Devemos fazer tudo sem interesse, né? Porque sabemos que os interesses materiais acabam nos prejudicando para a nossa evolução espiritual. À medida que vamos estudando, nos aprofundando nos nossos conhecimentos, também vamos nos libertando dessas coisas que nos prendem aqui na face da Terra. Que Deus nos ampare e nos proteja, nos abençoe e nos dê tudo que nós estamos necessitando. Graças a Deus. E assim chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje e agradecemos a presença dos bons espíritos, agradecemos a sua presença e que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muito amor, de muito entendimento. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esses ensinamentos. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.